Este é o canal Teologia Missional e eu convido você a me acompanhar em mais uma reflexão de terça-feira. Eu moro a cerca de 3 quilômetros do centro da cidade de Nova Petrópolis, aqui na Serra Gaúcha. Se eu pego então a minha bicicleta e resolvo pedalar até lá, eu percebo uma série de sinalizações ao longo do caminho. Em todo esse trajeto se percebe que se privilegia os carros, é verdade. Nós não temos uma pista adequada para pedestres ou para ciclistas, infelizmente. Então, se eu estiver de bike, é ainda mais importante que eu tome todos os cuidados, preste muita atenção nessa sinalização. Existe uma lombada eletrônica que pede a redução de velocidade. Há uma escola ali e também deveria ter uma faixa de pedestres. Percebe-se ao longo do caminho locais próprios para estacionamento e locais impróprios. Existem as rótulas ou rotatórias, onde também pede-se que seja observada uma certa ordem em termos de preferência. Por ser uma cidade turística, há também placas indicativas que ajudam, que orientam as pessoas na cidade a encontrarem os lugares e as atrações que elas estão buscando. Já no centro há uma sinaleira, um semáforo. As luzes verde ou vermelho precisam ser respeitadas. Veja, aquilo que eu noto a respeito do trânsito aqui, numa pequena cidade, pode ser percebido em qualquer lugar do Brasil. Imagine a vida como seria se nós não tivéssemos nenhuma sinalização de trânsito. Provavelmente seria o caos. Se assim nós já temos colisões, excessos e morte, imagina se todos os sistemas de sinalização entrassem em colapso, simplesmente nós não os tivéssemos. Bom, eu estou falando de tudo isso para pensarmos um pouco que dá para falar de duas maneiras de como podemos encarar a sinalização de trânsito. Nós podemos encarar esta sinalização como um transtorno, um empecilho que me atrasa, que limita a minha liberdade. Afinal de contas, eu não posso ir na velocidade que eu quero, eu preciso parar onde não gostaria, eu preciso esperar quando eu estou com pressa. Assim eu encaro a sinalização de trânsito como algo que me limita, algo que me cerceia na minha liberdade. Outra maneira de encarar é ver que a minha liberdade ela não pode ser absoluta. Afinal, existem outras pessoas que também têm direito à sua própria liberdade. Elas têm a sua própria pressa, elas não estão seguindo o meu caminho, mas elas têm o seu próprio caminho. Portanto, as leis de trânsito, elas ajudam para que todos possam desfrutar do caminho com segurança. E aí eu penso que algo semelhante nós temos diante dos mandamentos da vontade de Deus. O autor do livro de Provérbios, referindo-se à sua relação com o pai, ele nos diz: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Provérbios 4:4. Nem sempre uma criança compreende as orientações de um pai. Muitas vezes os pais proíbem as crianças, os seus filhos, de certas coisas. E a reação das crianças nem sempre são muito positivas diante dessas ordens, dessas leis, dessas proibições de seus pais. Talvez eu mesmo também não compreenda muito bem, de imediato, a vontade de Deus, os mandamentos de Deus para a minha vida. Fato é que, assim como as leis de trânsito, elas não existem para simplesmente nos restringir, e sim para me proteger, para a nossa proteção, também a vontade de Deus é esta, é que nós tenhamos vida e que possamos desfrutar dela plenamente. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que nós não devemos entender e ver o evangelho como uma espécie de escravidão à lei. O mandamento de Deus só passa a fazer sentido para nós se nós o compreendemos no contexto do amor. Nós precisamos nos conscientizar disso. Deus é amor e no seu amor encontraremos a verdadeira liberdade. A minha liberdade me permite andar com moderação. Ela me permite seguir numa velocidade segura. Graças à minha liberdade, eu posso optar em esperar no acostamento antes de cruzar uma avenida movimentada.
Se todos nós fizéssemos uso da nossa liberdade dentro dos limites do amor de Deus, certamente nós experimentaríamos uma vida mais segura, mais longa, enfim, mais plena. Agostinho de Hipona, escrevendo lá atrás, há mais de 1500 anos, ele disse o seguinte: ama a Deus e faze o que queres. Ame a Deus e faça o que você quiser, seja livre. O que Agostinho quis dizer com isso? Quando nós verdadeiramente amamos a Deus, a nossa vontade passa a ser moldada por Ele. A nossa vontade passa a ser orientada por Deus. Experimentaremos assim o que realmente significa liberdade, conforme o amor de Deus e não segundo os nossos próprios caprichos. Na primeira carta de João, capítulo 5, verso 3, lemos: porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Que Deus assim nos conceda sabedoria e discernimento, e no seu amor possamos experimentar verdadeira liberdade. Deus abençoe você, seja você uma bênção.